Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria no meu coração poder estar mais uma vez aqui na igreja, na congregação da saudade, revendo muitos irmãos que eu já conheço de muitos tempos, amigos, companheiros, obreiros, e grato a Deus, né, por esta rica oportunidade, um privilégio para mim, uma honra, né? Quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, as vossas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3, versículo número 12. Quero aqui agradecer o pastor Danilo, né? Que é um amigão, desde quando ele chegou aí na cidade que nós se conhecemos, né? Viremos amigos e às vezes ele, agora já faz um tempo, né? Mas já esteve lá na minha casa, né? Já saboreamos ali um baita churrasco, né? E é uma bênção de Deus, ele e a sua família, a sua esposa, né? Eu fico alegre pela vida deles e de todos, né? De uma forma em geral, para mim não esquecer de ninguém, né? Todos estão incluídos nesta mesma saudação e de alegria e contentamento. Amém? A partir do versículo 12 diz assim a palavra do Senhor: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém? Somente até aqui, podeis tomar os vossos assentos. Eu estava lá no meu lar ainda estudando o texto. De repente resolvi de dar uma olhada lá no meu celular e estava lá o convite do pastor desde ontem já. E eu fiquei pensando, será que agora, porque eu me interessei de estudar esse texto, esta mensagem, será que Deus viu lá do céu e mandou o seu filho já me convidar para levar essa palavra? Fiquei assim, orando a Deus e tentei querer dar uma desviada no assunto e ir para outros textos, mas não teve jeito e fiquei tão encafifado aqui. E eu fiquei orando a Deus: Senhor, eu não quero me esquecer de nenhum termo, não quero me esquecer de nada daquilo que o Senhor já propositou no meu coração, mas que o seu Espírito Santo faça então com que lá no culto eu venha me recordar de coisas que quando eu estudava o Senhor falava comigo e tratava comigo através desse texto. Eu, na verdade, depois que o pastor Elias tem nos dado esta oportunidade de nós também estar dirigindo uma congregação, embora ela sendo minoria, metade desta igreja, e outras congregações que eu pude ter o privilégio de passar. Por exemplo, comecei ali na Tijuquinha, quando o pastor Elias tinha propósito de reabrir o trabalho que foi fechado lá. Então nós tivemos também ali a oportunidade de pastorear algumas poucas pessoas. E nós fazíamos culto nas casas, porque lá na casa da igreja tinha uma sentença
contra aquela casa e que não poderia ser feito culto ali. E a primeira vez que nós fomos fazer culto ali, já arrumamos para a cabeça, já fomos chamados no fórum, então não fizemos mais. Mas de lá para cá, Deus levou-nos, através do pastor Elias, lá para o São Mateus, um trabalho que não produziu, não deu fruto, porque eu não sei o que houve naquele lugar. Houve momentos em que a igreja lá, que foi alugada a casa, ela ficou tão cheia de gente, tão cheia de pessoas, que as pessoas ficaram para fora. Não cabeu mais dentro daquela sala que foi alugada para fazer os cultos. Mas de repente lá passou um vento lá e foi um para cada canto e quase que a gente fica só dentro da igreja. E quase que eu fiquei meio depressivo, meio que achando ruim com aquela situação. Às vezes sendo mal compreendido por pessoas. E aquilo sempre eu ficava ferido. E ainda mais quando eu ouvia que era minha culpa. Eu era o culpado disso. Então eu comecei a estudar ainda mais a Bíblia. E comecei ainda mais assim a olhar para a vida das pessoas. Tanto aquelas que estão lá fora, quanto aquelas que estão dentro da igreja. E hoje, pela graça de Deus, estamos ali já com 1 ano e 7 meses, dirigindo aquela congregação do Bela Vista, uma igreja nova em Biguaçu, que o pastor Elias sentiu no coração de abrir, e nos deu esse privilégio de sermos pastor lá. Pastor Danilo já esteve lá pregando para nós. Já faz um tempo, está na hora de ir, né? De novo. E Deus tem me abençoado. E Deus tem feito que, não que eu fique olhando com um olhar de rabugice para as pessoas, mas tudo aquilo que as pessoas às vezes nos fazem, seja aquilo para nos alegrar, para nos agradar, ou seja aquilo que seja para nos incomodar, eu recebo que é da parte de Deus, porque de alguma forma Deus manda pessoas em nossa direção para nos alegrar e para nos atribular também. Tudo é a vontade de Deus. Filipenses 3 e agora me fugiu aqui qual foi o versículo, se eu não estou enganado. Diz que é 2 e 12. Diz que é de Deus tanto o querer quanto o efetuar nas nossas vidas. É dele, a vontade é dele, o querer é dele, né? Então tenho recebido como que aquelas pessoas que vêm, parece para nos afrontar, eu tenho abraçado ainda, com muito mais ainda intuito e amor, e a fim de, ainda que elas não saibam ou elas saibam, tento apresentar o verdadeiro evangelho a elas. E é isso que eu tenho orado a Deus. Falei, Deus, eu não quero ficar lá fazendo uma salada de conteúdos no momento da mensagem, mas quero apenas fazer exposição daquilo que o Senhor está falando através da sua palavra, porque a melhor maneira que tem é fazer exposição do evangelho. Mas às vezes a gente acaba esquecendo de algum conteúdo. E quando eu tenho a oportunidade de pregar a mensagem segunda vez, aí ela sai um pouquinho melhor. Mas esta aqui hoje vai ser minha primeira vez que eu vou falar sobre esses assuntos. Então pode ser que eu acabe me esquecendo de algumas coisas. Mas vou entender que aquilo que eu falar aqui é o que a igreja precisa ouvir e aprender. Então, quero aqui nesta noite falar de algumas coisas que são básicas nas nossas vidas. E todo mundo, todos vocês, creio eu que são todos estudiosos, porque aqui é uma igreja que tem estudo bíblico, tem culto de ensinamento, tem escola bíblica, tem vários outros cultos. E aqui é muito falado sobre a palavra de Deus.
Mas todos sabem que esta igreja de Filipos, ela começou por um pequeno grupo de mulheres naquela cidade de Filipos. Depois o apóstolo Paulo chega e ele faz parte desta igreja lá com a irmã Lídia, né, que o recolheu e o implorou para que ele permanecesse ali, para que elas aprendessem da palavra de Deus com ele. Mas aqui, já no capítulo 3 que nós lemos, este apóstolo Paulo, ele está preso numa prisão lá em Roma, justamente por pregar a verdade. Pregar a verdade de Deus, muitas das vezes, ela não é coisa fácil. Pregar a verdade de Deus inserida na palavra de Deus, muitas das vezes, o pregador pode ser sim taxado de legalista, de um cara muito chato, e aquilo que você mais possa pensar a esse respeito, sobre aquele que diz a verdade, de incoerente muitas das vezes, de não ter amor, de não ter afeto, de não gostar do seu companheiro, de não amar o seu próximo. Mas é pelo contrário, é por amor ao próximo que nós estamos aqui nesta noite tentando entrar dentro dessas verdades. Nós vemos que no começo do capítulo 3, o apóstolo Paulo está alertando esta igreja, porque esta carta foi escrita para a igreja de Filipos, e ela serviu muito para aqueles dias do século I, e ela serve hoje para os nossos dias, para a igreja de hoje. O apóstolo Paulo alerta esta igreja sobre os falsos obreiros que estão no meio da igreja. Falsos obreiros, falsos líderes, falsa liderança. E é um perigo que a igreja corre de haver dentro da igreja um falso cristianismo. E todos aqueles que já leram a carta aos Filipenses, porque é uma carta pequena com poucos capítulos, vão ver que nesta igreja havia até mesmo duas irmãs ali que viviam intrigadas uma com a outra. Não sei no qual quesito, mas quem sabe até mesmo no seu modo de pregar a palavra de Deus. Talvez uma pensava uma coisa, a outra pensava outra coisa. E havia então uma rixa. E Paulo também escreve na carta para que essas irmãs pudessem se comportar de boas maneiras dentro da casa de Deus. Que elas não ficassem lá de rabugice, como eu falei aqui, uma com as outras, desta forma. E é desta mesma forma que às vezes eu vejo dentro de uma igreja. Não estou falando que aqui tem alguém que está de rabugice, mas eu encontrei pessoas assim no meu caminho, nesse pouco tempo de caminhada na fé, como um pastor de uma igreja. Eu pude encontrar pessoas de várias maneiras, e todas elas eu tive que lidar com um jeito todo especial, e eu aprendi bastante. Eu queria falar uma palavra, mas esta palavra se afugentou da minha memória. Então eu vou deixar, pode ser que no decorrer do tempo eu me lembre. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 1 desta carta a dizer que esta igreja, ela deveria ter como primícia nas suas vidas a pessoa do Senhor Jesus. Primícia na vida dela, ter as suas verdades inseridas em Cristo Jesus, que elas deveriam olhar para Jesus, olhar para aquele que é o alvo das nossas vidas, para que nós não tivéssemos tempo de nós estarmos olhando para o lado ou para a vida alheia dos nossos queridos irmãos. No capítulo 2, ele vai dizer quanto ao amor, a primícia do amor que nós devemos ter uns para com os outros, respeitando o meu próximo, respeitando o meu pastor, respeitando os obreiros que estão comigo.
respeitando desde o mais pequeno até o maior, mas para tudo se existe um jeito. E nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando de um atleta. Não sei se ele se coloca no lugar de um atleta ou de alguém que corre simplesmente no seu testemunho, para que nós pudéssemos sim, de alguma forma, pensar nesta noite. E este conhecimento eu gostaria de conversar com vocês. Ele vai dizer algo sobre a perfeição. E muitas das vezes a gente vê pessoas querendo buscar perfeição na vida do companheiro, através talvez de uma santidade que nunca existiu, mas porque houve uma certa regra na vida daquela pessoa e ela acha que aquela regra da vida dela é a mesma regra para a vida do meu irmão. E não é desta forma. O apóstolo Paulo está escrevendo para dizer que não é assim, e que eu jamais devo olhar para a vida do meu irmão querendo que aquela regra que cabeu em mim caiba nele, e algo que ele venha estar atrasado no tempo, algo que ele não conseguiu se libertar, e eu jamais posso chegar nele e falar: ô, tu tá devagar, hein? Eu não posso chegar em ninguém falar isso. Então ele vai falar sobre perfeição. Ele diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para mim foi conquistado por Jesus. É lógico que eu devo pensar que a minha perfeição não está aqui nesta terra terrenal, nesta vida terrenal. Isso que nós chamamos de espiritual para nossas vidas, ainda não se concluiu na vida de ninguém, nem nos dias do apóstolo Paulo, porque ele mesmo está falando aqui: eu não alcancei, ainda eu não consegui. E se esse apóstolo Paulo aqui, que nos ensinou tantas verdades sobre o caminhar da fé, não conseguiu alcançar, quem somos nós para dizer que nós vamos conseguir? E ele está aqui nos dois primeiros versículos que nós lemos, o versículo 12 e o 13. O 13 ele também diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, me esquecendo das coisas que ficam para trás, eu avanço, olhando para a questão diante de mim. Vocês viram que interessante? Eu fiquei pensando na vida de Paulo, um apóstolo fundador de igrejas, que agora estava preso por pregar a palavra de Deus, simplesmente por pregar a palavra de Deus, dizendo que ainda não tinha alcançado perfeição naquilo que ele fez ou fazia. E sabe o que eu fiquei pensando, de tanto que eu falei dessas pessoas que eu já passei no meu caminho, é que eu encontrei pessoas exatamente assim, pessoas que só pensam no seu passado, pessoas que querem viver o dia de hoje só com as coisas do passado, e elas mandam até mesmo na internet para nós, no nosso WhatsApp, coisas do passado, não conseguem trazer coisas para nós, contemporâneas de hoje para nossas vidas, quem dirá lá do futuro? Elas só conseguem estar agarradas com as coisas do passado, porque eu entendi que para elas, pastor Danilo, foi somente as coisas lá do passado que foram legais, as festas que aconteceu na vida dela no passado foram importantes, hoje não tem mais nada de coisa importante, não tem coisas legais hoje, porque ela está presa ao passado, ela não consegue ter um foco no presente, ela não consegue ter um foco lá no futuro, ela não consegue olhar mais para a eternidade, porque ela só sabe ficar olhando para trás. Pessoas que
estão caminhando assim, nesta caminhada da fé. E lembrando aos irmãos que nesta caminhada da fé, o apóstolo Paulo está nos colocando como atletas. Somos atletas de Cristo, nós fomos alcançados, conquistados por Ele. Para correr, precisamos correr como atleta. E nessa caminhada vai vir dores muito dolorosas para nossas vidas, sim. Porque aquela pessoa que não está acostumada a correr, quando ela começa a correr, dói as pernas, dói os braços, dói o osso. Eu fui querer correr, fiquei com as minhas pernas tudo, com o osso das pernas tudo dolorido, eu não quis mais saber de correr. E é bem assim que dói os pulmões, dói o coração, parece que tu vai ter infarto. É difícil para tu entrar nesse ritmo de correr. Eu não sei se aqui tem alguém que corre e sabe muito bem disso. Mas precisamos correr nessa caminhada da fé. E na igreja nós encontramos pessoas que só ficam olhando para trás, para o seu passado. Na igreja nós encontramos pessoas que elas são imediatistas também. Elas só pensam no hoje, no agora. Elas só pensam nos seus umbigos. E tudo o que importa é as coisas que vai acontecer agora, nesse exato momento e na sua vida. Que se dane os demais. E nós não devemos ser desta maneira. Querer que os nossos irmãos se danem. Nós não devemos ser desta maneira de querer as coisas somente para aqui e agora. Mas na igreja também eu encontrei pessoas que simplesmente cruzam os braços e não fazem nada. Essas pessoas são aquelas que às vezes estão com o olho lá no futuro. Elas não fazem nada das coisas, não traz nenhum legado consigo das coisas do passado. Elas não conseguem produzir nada com as coisas que são de hoje, do nosso dia, fazer acontecer. Mas elas simplesmente estão com os seus pensamentos delirando, olhando lá no futuro. Mas não fazem nada, elas cruzam seus braços nessa caminhada da fé e não fazem nada, não ajudam na obra. Numa corrida nós vamos encontrar pessoas bem assim, de todas as formas que você possa pensar. Como é que uma pessoa desta forma vai querer cobrar resultado se ela não faz nada, ela está com seus braços cruzados? Ela não age, ela não se desperta, ela não é uma pessoa determinada a fazer nada. Pelo menos eu encontrei um apóstolo Paulo que está preso, amarrado a um outro soldado na prisão. Mas o apóstolo Paulo não está chorando, olhando para trás. Eu não vi um apóstolo Paulo reclamando da vida, porque eu estou preso, eu não posso fazer nada. Eu plantava a igreja, agora eu não posso mais plantar. Muito pelo contrário. Por ele estar preso a soldados romanos, ele pregava lá para os soldados. Os soldados tinham horas noturnas e dioturnas. Sempre eram trocados os soldados. E quando saía um, vinha o outro. Ficava sempre preso a ele. E ele sempre pregava o evangelho para aqueles soldados. De forma que depois ele vai dar glórias a Deus, porque lá na prisão ele conseguiu ainda edificar uma igreja. A igreja dos soldados romanos. Todos os soldados se converteram. Estava preso. Tinha razão para não fazer nada, para cruzar os braços mesmo.
Mas naquela prisão ele diz que ele esquece das coisas que ficam para trás. E se você for olhar para trás da vida de Paulo, você só vai encontrar as vergonhas do apóstolo Paulo, as tragédias que aconteceu na sua vida, talvez até mesmo os assassinatos dos cristãos. Sabe lá se Paulo não matou cristão? A Bíblia vai dizer que ele participou. Já pensou se Paulo fosse ficar se consumindo, se corroendo com as culpas do passado? Ao invés de avançar olhando para Cristo Jesus, que é o nosso alvo, ele ficasse olhando para dentro de si, buscando em si mesmo os seus méritos. Eu pude descobrir que esses versículos aqui, que o apóstolo trata para nós sobre esse atleta que eu e você devemos ser, traz para a minha vida e traz para a vida da igreja alguns princípios. Olhar para trás, se esquecer das coisas que ficam atrás, não é se esquecer dos bons princípios, não. Esquecer das coisas que ficaram para trás. E se você for lá na Bíblia Sagrada dar uma revirada em pessoas que olharam para trás, está cheio. Tem a mulher de Ló, tem o povo de Israel, que estavam há 6 meses no deserto para chegar na terra prometida, e Moisés e Arão enviaram então os 12 espias para espiar a terra, e quando aqueles 12 espias voltam de lá, vem 2 caras lá muito cheios de coragem, muito determinados, e diziam para o povo: a terra é boa, a terra tem frutos bons, eia, levantemo-nos e vamos tomar a terra. Mas os outros 10 espias que voltaram junto com eles, começaram a encafifar na cabeça dos demais: não obedecem, não vão, porque lá tem muros muito altos, lá tem gigantes, e nós não somos pares para aqueles gigantes. Parece que eu vi alguém falando assim: se nós for lá, nós vamos apanhar. Nós vamos apanhar daquele gigante. Então vocês não vão lá. É por isso que eu vejo o apóstolo Paulo falando que guardai-vos dos cães, igreja, dos falsos obreiros, da falsa liderança que está junto. Guardai-vos deles. O Espírito Santo me trouxe a ver estas palavras quando eu pensava nessa passagem do povo de Israel. Sabe o que aconteceu, meus queridos? O povo ficou com as suas mentes confundidas e resolveram pegar pedras para apedrejar Moisés e Arão, e Josué e Caleb, porque eles acreditavam que era possível tomar a terra, entrar na terra prometida. Eles acreditavam que era possível vencer aqueles gigantes. E começaram a dizer uns para os outros: lá no Egito nós éramos escravos. É verdade, éramos escravos, mas nós tínhamos nossas casas. Lá no Egito nós tínhamos nossas casas, não faltava comida para nós. E aqui nós estamos em pleno deserto e ainda vamos ter que enfrentar tudo isso. E por causa da sua rebeldia, o povo teve que ficar perambulando 40 anos no deserto.
simplesmente porque deram ouvidos aos falsos líderes, falsa liderança, daqueles que vieram para roubar a sua coragem de vencer, daqueles que vieram para tirar de você todo o seu ânimo de fazer alguma coisa na obra de Deus. Eu falei para o Senhor: Senhor, da mesma forma que o apóstolo Paulo está exortando essa igreja, eu vou lá na igreja do pastor Danilo exortar. Esse é o nosso trabalho, o nosso papel, exortar a igreja, para que ela viva, para que ela cresça, para que ela avance, para que ela continue caminhando. E algo me levou a pensar, sabe, naquela corrida que acontece lá em São Paulo, a corrida do São Silvestre lá, que todo ano eles fazem. Um testemunho de alguém que falou: ó, se você for correr numa corrida como esta, vocês sabem muito bem que passa na televisão, e ó, é muita gente que vai lá para correr. Tem gente que vai com multidão de pessoas, leva toda a sua família. Tem gente que vai sozinho. Esse que vai sozinho faz certo, porque aquele que faz levar multidões com ele, ele se embaraça com as multidões ali e não consegue correr. Porque como é que ele vai correr se ele está trancado, não tem espaço para ele correr. Mas aquele que vai sozinho, a única coisa que ele quer na sua vida é chegar lá naquele lugar que for marcado, para chegar. Aquele atleta que está correndo naquele asfalto, naquela estrada, ele não tem tempo para olhar para as pessoas. E o que vai acontecer com isso? Enquanto ele corre, ele passa, tem pessoas que vai passar gritando o seu nome, dando força, dando motivo, motivando ele para correr. Mas às vezes ele pode passar por um grupo de pessoas que são seus inimigos, e ele vai ouvir muitos xingãos, pessoas defamando ele. Só que ele está tão aludido com ganhar a corrida, em chegar lá, que ele não vai dar ouvido para nada, ainda que sejam seus melhores amigos. O intuito dele, ele só quer olhar aquela estrada que faz com que ele chegue lá. Ele só vai sossegar quando ele chegar. Eu pude descobrir que quando um atleta para de correr para olhar para os lados e para olhar para trás, ele perde o embalo, a velocidade dele. E é prejudicial para aquele que vai correndo, ficar olhando demais para trás para ver se os outros estão chegando. Porque ao invés dele avançar, ele começa a dar uma marcha ré. As outras pessoas começam a chegar mais próximas dele, e ele vai ficar para trás mesmo, e as outras pessoas vão passar por ele. E vocês sabem como é que funciona. O apóstolo está falando que uma coisa ele faz, e você for prestar bastante atenção, essa uma coisa não é uma coisa. O apóstolo Paulo está falando que ele esquece as coisas que ficaram para trás, mas ele continua para avançar, olhando para as coisas que estão diante dele. Ele deixa coisas para trás, ele faz uma coisa para olhar para aquilo que está diante dele. Eu estou aqui pregando para vocês, mas eu estou apavorado, pastor, com o horário ali, dando 9 horas. Meu Deus.
Ele diz: uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prossigo de Paulo aqui, eu entendo como uma determinação. Uma determinação de Paulo. Uma determinação que todo atleta precisa ter, para que não aconteça como já aconteceu em toda a história, de pessoas que já cometeram o mesmo erro, e que você venha fazer o mesmo erro que elas fizeram. Que você deixe as coisas para trás, mas você seja determinado a seguir a sua caminhada. Se você quiser obter a vitória que foi proposta para você, foi nos proposto uma vitória. Existe um preço para nós chegar lá. Eu, como obreiro da igreja, fiquei pensando: meu Deus, e se eu chegar lá e não conseguir, não souber me expressar nesta determinação, nesses requisitos? Eu pude aprender que o apóstolo Paulo chega a dizer de algumas regras que são necessárias também nesta caminhada. Ou seja, existe disciplina. Um atleta, ele tem que ser bem disciplinado, senão ele não consegue chegar. Ele não conseguirá prosseguir, como o apóstolo Paulo está falando. Devemos avançar e não buscar em mérito nosso próprio, o que nós conseguimos. Não é isso. Eu pude ver comentários de alguns atletas que fizeram aquilo que até para a ciência foi duvidoso, para conseguir chegar. E chegaram, ganharam, foram aplaudidos. Empresas quiseram contratá-los para as suas empresas, mas questão de dias foram ver que foram golpeados por esses atletas. Quando foram exigir os seus exames médicos, puderam constar que o indivíduo tinha se dopado com tantas drogas, para que ele pudesse estar lá com todas as suas forças, buscando a sua melhor perfeição. O apóstolo Paulo está falando sobre a perfeição. Esta perfeição é que nós precisamos, eu preciso, a igreja precisa, é o que o apóstolo Paulo está falando. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E eu já estou encerrando. O que o apóstolo Paulo está falando? Uma pessoa nova convertida que se converte ao evangelho, que ela venha se comportar da mesma forma como ela ouviu a palavra pela única e primeira vez da sua vida, que ela se comporta como tal, como aquilo que ela aprendeu. Mas lá do outro lado da igreja, vai ter pessoas que há muitos anos trilham nessa caminhada da fé, e estão nessa corrida, mas você ainda não chegou. Você não chegou ainda à totalidade da sua perfeição. Mas então que você também, da mesma forma, saiba viver com tudo aquilo que você já aprendeu nesses teus 40, 50 anos de caminhada na fé. Como que uma pessoa nova convertida vai ter tanta condição para, às vezes, se emparear com aqueles que já vêm uma longa data caminhando nessa caminhada?
Bem complicado. É aí que eu passei a entender melhor, pastor Danilo. Reparando essas coisas, conversando com uma pessoa e outra. Às vezes me procuravam para questionar a vida alheia do próximo, que não estava caminhando em condições com que a palavra estava falando. Falei, calma. Não sou eu que vou fazer com que a pessoa mude, mas o próprio Espírito Santo que começa a boa obra, ele terminará. Então a minha perfeição eu só vou conseguir chegar e alcançar, assim como todos, no dia do arrebatamento da igreja, se eu não morrer até lá ainda. Porque se eu vier faltar nessa terra e o Senhor Jesus não voltar, mas no dia que Ele voltar, o dia que Ele resolver me chamar e te chamar também, será nesse dia que seremos aperfeiçoados, seremos santos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Embora alguém julgasse ele ser um santo, ele diz, não, eu não julgo que cheguei a isso. Tu és perfeito. Não, não sou perfeito. Somos falhos. E Paulo estava lá, foi preso, foi morto, decapitado ali. Mas deixou para nós um grande legado, um grande aprendizado. E aqui ele está falando desse atleta, depois ele vai falar, ele vai se colocar no lugar de um bom pastor, de um amigo, pastor amável. Mas eu não sei se você conseguiu captar alguma coisa nisso que foi frisado aqui nesta noite. Talvez o que precisa mais em nós é mais nós sermos determinados. Eu não sei até que ponto que você chegou nessa caminhada da fé. Talvez você é aquele que só fica olhando para trás, para o seu passado, e não quer fazer mais nada na obra, porque acha que já fez muito pela obra e não faz mais nada. Você precisa voltar a fazer. Talvez você é aquele imediatista que só pensa nas coisas de hoje, não pensa no de amanhã, nem sequer no do passado. Não busca nenhumas razões no passado, nenhum fundamento no passado. Hoje eu estou falando do passado do apóstolo Paulo, que tem tudo a ver com a nossa vida. E que nós pegamos esse exemplo do apóstolo Paulo. Esquecemos tudo aquilo que fizemos de mal no passado, as nossas vergonhas. E que nós possamos então fazer como o apóstolo Paulo falou: uma coisa eu faço, eu deixo as coisas do passado para trás e continuo avançando, olhando para as coisas que estão adiante de mim. Olhemos para aquilo que está diante de nós, Cristo Jesus, o nosso autor, consumador da nossa fé. Vamos nos colocar de pé, meus amados. Quem sabe um outro dia que eu for pregar essa mensagem, eu prego melhor um pouco. Minha primeira vez pregando essa mensagem, ela fica assim, para mim, porque Deus já falou várias vezes aqui comigo, parece que ficou faltando alguma coisa aqui ainda. E eu quero aqui, com a permissão do pastor Danilo, fazer a oração. Não sei se você queira vir à frente, receber uma oração.
Meu pedido a Deus para que Deus... O pastor está pedindo oração aqui para nós orar pelo Igor, né? Vai estar fazendo uma cirurgia amanhã? Amanhã. A irmã Osana, vamos estar orando. Maria, neta da irmã Rosângela, né, irmã Rosângela? Isso, nós vamos estar orando. Mais alguém? Minha esposa. Amém. Minha esposa está muito bem, mas ela gosta de vir na igreja. Amém. Aleluia. Sim, sim. E a gente nunca esquecendo de pedir oração. Isso. E é isso que leva a gente. Sim. É o que segura, não. É o que nos segura, essa vontade de ainda fazer alguma coisa para Deus, né? Enquanto vivemos, né? Como o senhor falou, né? É. Eis que as coisas velhas já passaram. É mesmo. Tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Estenda as vossas mãos, meus queridos. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Te damos graças pelos louvores que aqui foram louvados, entoado a Ti, para a glória do Seu nome. Também, meu Deus, aqui foi pregado, foi ensinado a Sua palavra, crendo, Senhor Jesus, que somente pela Sua palavra é que nós vamos ter força, é que vamos adquirir muito vigor para prosseguir nesta caminhada da fé, que não é nada fácil, Senhor, mas é difícil caminhar, é difícil permanecermos correndo, Senhor Deus, quando há meias circunstâncias em nossas voltas, Senhor Deus, parecem muitas das vezes fazer com que nós paramos na caminhada. Mas pela palavra do apóstolo Paulo, Senhor Deus, na sua escritura, ele nos incentiva, Senhor, nos motiva a continuar caminhando, assim como os atletas, Senhor Deus, que estão lá correndo pelo um prêmio, Senhor Deus, que foi lhe oferecido. E esse prêmio, Senhor Deus, para nossas vidas, é que nós fomos alcançados pelo preço alto que o Senhor pagou lá naquela cruz do Calvário por todos nós aqui, e que nós, Senhor Deus, estamos chamados para chegarmos, para vencer, fomos chamados para alcançarmos esta graça tão maravilhosa que o Senhor nos ofereceu. Meu Deus, aqui há pessoas também que estão muitas enfermas, Senhor, e eu apresento elas uma por uma nas suas mãos. Só o Senhor é Deus e sabe de todas as circunstâncias que se passa com a vida de cada uma delas. Senhor, que seja a sua vontade, que seja o seu querer, Senhor, e que for da sua vontade, cure essas enfermidades, Senhor Deus, aonde for que estiverem alojadas, Senhor, em teu nome, Jesus, nós repreendemos agora, e que todas elas venham cair por terra, Senhor, no poder que há no seu nome poderoso, Senhor. Te damos graças por tudo. Amém.